Esse programa tem o oferecimento de Café Vila Monge. O nosso entrevistado de hoje, vocês conhecem da tela da TV Poços, conhecem da Rádio Cultura, é uma voz marcante do rádio, todos já conhecem, é o José Carlos Silva. É um prazer tê-lo aqui, José Carlos. Prazer é todo meu, Ideu. Prazer participar com você do programa e lógico, né, vamos bater um papo aqui agradável, com certeza. José Carlos, primeiro eu queria que você contasse para o nosso telespectador, enquanto isso, viu gente, a gente vai dar uma volta aqui por Poços de Caldas, pelas ruas de Poços, você contasse para o telespectador. Você não nasceu em Poços, né? Você nasceu aonde? Poço Fundo. Poço Fundo, aqui próximo a Machado, né? Mas eu saí pequenininho de lá, eu nem me lembro muito bem de Poço Fundo, a não ser depois, né, que eu voltei lá para conhecer, porque eu saí de lá com 3, 4 meses, basicamente. Fui para Caldas, né, onde eu vivi até os 10 anos, passei essa parte da minha vida, né, de criança em Caldas, de onde eu saí para o Paraná, né? Meus avós, os pais da minha mãe na época, se mudaram para o Paraná, levando toda a família. E eu fui para o Paraná, fui morar na roça lá no Paraná, em Ivaiporã, no norte do Paraná. Aí fiquei até os 18 anos, quando me alistei, fui para o exército, servi exército em Apucarana, né, no norte do Paraná também. Chegou a pegar alguma patente? Não, eu cheguei a ficar um tempo, né, a mais no quartel, porque eu fiz curso de cabo, né, na época. Sim. E acabei ficando. Mas depois, né, saí também, dei baixa. Fui seguir minha vida, não voltei mais para a roça. Sim. E vim parar aqui em Poços de Caldas, essa cidade que nós abraçamos de coração. Nossa, cidade maravilhosa. Cidade diferente, né, Zé Carlos? As imagens, nós andando aqui pela cidade, a gente percebe claramente um traçado muito bem planejado, ruas largas, é uma cidade bonita, belos parques, belos jardins. E um povo muito bom também, né, Zé Carlos? Com certeza, um povo hospitaleiro, um povo de coração bondoso, né? Eu acho que viver em Poços é um privilégio, né, Ildeu? É verdade. Poucas pessoas têm esse privilégio. E muita gente que vem pra cá acaba ficando, né, Zé Carlos? Ou aposentando e voltando pra cá também, né? Parece que quem bebe dessa água aqui realmente não esquece jamais, né? Não quer saber de outra água, né, Ildeu? É o caso meu, por exemplo, que eu fui, né, ainda jovem, vim pra cá com 20 anos, talvez, menos de 20 um pouquinho, quando eu saí do exército. E nunca mais saí daqui. Aqui eu construí minha família, né? Construí minha vida profissional, né? Fui funcionário da Alcoa há muitos anos. Da Alcoa que eu acabei indo parar no rádio, né, na verdade. Aliás, como é que você foi parar no rádio exatamente, Zé Carlos? Como é que aconteceu essa transformação, né? Na época, como eu disse, trabalhava na Alcoa e conheci o Celso Saraiva. E a gente estava sempre nos bares da vida, né? E o Celso, ele conversava muito de futebol comigo. Ele falou, pô, você conhece tudo de futebol, sabe de jogador, sabe isso, sabe aquilo, sabe sobre as equipes. Você não quer ir lá na rádio participar do programa comigo? Fui uma vez, fui 2 vezes, 3 vezes, aí nunca mais deixei de ir. Pois é uma coisa interessante. E eu me lembro muito bem quando você chegou na rádio, você disse que gostaria muito de fazer um jogo profissional. Ou seja, possivelmente até da Caldense. E depois disso vieram mais jogos, outros campeonatos, campeonatos estaduais, campeonatos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, né, Zé Carlos? Hoje são centenas de jogos dentro da sua agenda. Você anota tudo? Eu tenho um histórico legal, assim. Depois, com o tempo, eu fui parando de anotar tudo, mas no começo eu anotava tudo, assim. Agora, a gente tem aquele sonho de fazer aquele algo a mais, até porque eu gosto de entrar nas coisas, assim, para fazer bem feito, né, Deus? Eu entro de corpo e alma quando eu entro num projeto. Então, quando eu fui pro rádio, que eu acabei saindo da Alcoa, me dedicando ao rádio, eu falei, agora eu quero ser o melhor, quero estar entre os melhores, quero fazer os melhores jogos, quero transmitir jogo da seleção brasileira. E a gente chegou lá, aí começou pela Caldense, começamos a fazer jogos do Campeonato Brasileiro, cheguei a fazer a seleção brasileira nas eliminatórias, vários jogos, Libertadores da América, né, vários jogos também. Então foi uma realização profissional para mim muito grande. E do rádio para a TV foi um passo, né? Comecei também no esporte na TV, que você se lembra, né? Eu comecei a apresentar um programa Conexão Esporte, que era da Caldense na época, né? Com o pessoal da Caldense, com o Jano Joaquim e outras pessoas lá da Caldense. E ali foi uma escola para mim legal, porque o programa era ao vivo, né? E eu tive a minha primeira experiência ao vivo. Participei de coberturas do Campeonato Amador com você na TV Poços, muitas vezes, muitos anos. Isso também me deu uma condição boa para fazer televisão. E depois tive a chance de fazer o Câmera Verdade na época. O Câmera Verdade foi exatamente quando o Mauro Tramonte se transferiu para Belo Horizonte, para uma outra rede de televisão.
E aí veio o convite para que você viesse substituir o Mauro Tramonte, que foi uma grande responsabilidade na época, não é, Zé Carlos? Foi muita responsabilidade. Eu comecei meio perdido, eu me lembro muito bem. A gente não tinha aquela prática, né, de apresentar um programa diário, de um assunto tão difícil de falar, porque você tem que tomar muito cuidado com o que você fala quando o assunto é policial, quando o assunto mexe com a vida das pessoas, né, presente com a questão de criminalidade, questão dos menores que são envolvidos no crime. Você tem que ter um cuidado muito grande com isso. Então eu tive um pouco de dificuldade no começo, mas foi muito pouco. Logo eu peguei o jeito e tal, fiquei ali no Câmera Verdade quase 8 anos. 8 anos? Né? Quase 8 anos. Até a gente transformar o Câmera Verdade no que é hoje. Já faz quanto tempo que está agora como posto agora? Desde outubro de 2015. 2015, né? Já já vamos tem mais para de um ano e meio. Né? Puxa vida, hein, Zé Carlos? Zé Carlos, a pergunta que qualquer telespectador gostaria de fazer para você: o apresentador, o repórter, ainda se emociona com a notícia? Com certeza, Ildeu. E a gente teve um exemplo há poucos dias atrás aí no fato de uma mulher que foi agredida por um sujeito aí. E eu cheguei a ver a mulher, cheguei a entrevistar o rapaz também. Às vezes eu fico emocionado e fico às vezes indignado com certas situações, entendeu? Então eu acho que eu tive agora, essa semana, agora, há uns dias atrás, eu tive um outro exemplo de um menor que matou um rapaz em Alfenas, numa festa, e fugiu aqui para Poços de Caldas. E esse rapaz é menor de idade. O delegado acabou de ouvir, ele falou: você está liberado, pode ir embora. Quer dizer, você fica indignado com aquela situação. Fica indignado com a impunidade, com a impunidade, né, o menor cada vez mais participando do crime, não há nenhuma mudança para poder melhorar essa situação. Isso acaba independente de ser menor ou maior, a gente fica revoltado realmente com isso. Zé Carlos, e a parte social do programa? Aquela criança que te pede um carrinho de bombeiro, ou aquela mãe que pede uma cadeira de roda para uma filha que às vezes não tem condições de ir e vir e não tem condições de comprar essa cadeira. Também toca fundo o coração? Toca fundo, Deus. A gente já conseguiu muita coisa através do programa. No Poços agora mesmo a gente conseguiu comprar uma botinha para uma senhora, né? Uma botinha relativamente cara para a pessoa que não tem condição, quase R$2.000. A gente contou com a ajuda muito grande dos telespectadores. Foi fantástica aquela ação. E quando a gente não pode ajudar, aí vem sim, aí dói lá dentro. Às vezes você tenta, não consegue. Sabe, puxa, o que eu vou falar para essa pessoa, né? E são muitas pessoas precisando, pedindo. Na medida do possível a gente vai ajudando as pessoas que precisam, mas nem sempre a gente consegue ajudar a todos. Tem uma senhora que perdeu a casa no São José, sim, que precisa ser reconstruída essa casa. Prometeram para ela a reconstrução dessa casa e até hoje está lá, né, no terreno sem a casa antiga e sem a nova também, ela sem ter para onde ir. Isso às vezes acaba cortando o coração da gente. E aquela situação também de ser o intermediário entre o poder público e o povo, né? Ser o porta-voz, aquele que pede e aquele que é o portador do que as pessoas precisam para o poder público. Como é que funciona assim? Porque o povo não tem condição, às vezes não tem acesso à autoridade como a gente tem. Então você tem que procurar ser a voz desse povo através do programa, ou falar aquilo que o povo gostaria de falar, né? Às vezes a pessoa tem lá um buraco na rua, um mato no terreno, e ele gostaria de colocar a boca, de falar, mas ele não tem onde falar, não tem para quem falar, não tem acesso à autoridade, não tem acesso... Não recebe ouvidos, não é, Zé Carlos? Exatamente. Então o que a gente faz? A gente procura ser esse porta-voz do povo e procura, na medida do possível, também levar ao conhecimento da autoridade para que seja feito, né? Seja atendida aquela reclamação. Então eu diria que a hora que você chega em casa à noite, cansado, mas quando você põe a cabeça no travesseiro, aquela sensação do dever cumprido, não é, Zé Carlos? A gente fica realizado, né, Deus? Porque realmente a linha do nosso programa é assim, né? Nós temos uma linha de ajudar as pessoas, de realmente de assistência social, de prestação de serviço, que é o nosso caso aí na questão das reclamações, em relação à Prefeitura Municipal, em relação à Polícia, em relação à Guarda Municipal, enfim, os demais órgãos aí da cidade, as entidades da cidade. E a gente realmente, quando consegue, às vezes você não resolve, mas se você levou o problema, deu conhecimento, você já fica contente de ter feito alguma coisa. E você acha que a ação social é o problema mais grave da nossa cidade aqui de Poços de Caldas? Hoje é. Mais do que o trânsito? Hoje é. Mais do que a falta de moradia? Hoje é. Hoje é porque nós ficamos um bom período aí, né, com a promoção social bastante parada. Você vê o número de moradores de rua, de pedintes, de andarilho, tanto que aumentou na nossa cidade. E são pessoas que muitas vezes não têm oportunidade. Não adianta você pegar e falar, vamos tirar da rua e jogar dentro de uma Kombi, levar para outra cidade. Não é assim que funciona. Eu acho que o poder público tem a obrigação de oferecer oportunidade para essas pessoas.
Alguns dias atrás, conversando com o prefeito, né, que tomou posse recentemente, ele me disse o seguinte: eu pretendo resolver o problema dando oportunidade para essas pessoas. E é isso que precisa, deu oportunidade. Porque essas pessoas nós não podemos pegar essas pessoas como se fosse um objeto e jogar para algum lugar. Não é assim que resolve. Essas pessoas precisam de oportunidade para poder ter uma chance. Da dignidade, principalmente. Dignidade, né? Com certeza. Às vezes a pessoa está na rua porque quer, mas às vezes é por falta de oportunidade. Exatamente. Mesmo as que querem, às vezes porque não tiveram uma oportunidade. Não tiveram um empurrão. De ter uma vida com dignidade, e às vezes faz a opção de morar na rua. Zé Carlos, dentro da sua profissão, você acha que o seu futuro é esse de estar dentro de um programa com essa personalidade? Ou você tem outros objetivos de crescer para outros lados, de exercer outras atividades dentro da televisão? Eu dentro da televisão eu pretendo melhorar cada vez mais. Eu não digo que eu pretendo ir para fora de Poços, trabalhar em grande centro, não. Isso não faz parte, assim. Eu não tenho esse... Não está no seu projeto? Não, acho que não. Acho que não. Hoje não. Sou bem sincero em te dizer, hoje não. Estou muito feliz aqui na TV Poços. Eu gostaria de ver a TV Poços crescer cada vez mais. A TV Poços alcançar o seu lugar realmente, né, de destaque, que já tem, mas que a gente pode melhorar ainda mais. Fazer parte, né, da história. Fazer parte da história. Eu acho que eu posso crescer junto com a TV. Meu pensamento é esse. Se a TV vai bem, eu tenho certeza que eu vou bem também. Zé Carlos, quando você anda pelas ruas aí, não tem um batalhão de gente te pedindo as coisas? Ou você se isola nesse caso? Não. Onde eu vou, as pessoas tocam no assunto do programa. É incrível, você não consegue se livrar. Às vezes um domingo você fala, bom, domingo eu vou, né, desligar de tudo. Vai ter uma pessoa que vai aparecer. Não tem um botãozinho off lá não, né? Vai ter uma pessoa que vai chegar pra você e vai tocar no assunto do programa, ou vai pedir alguma coisa, ou vai comentar alguma coisa que viu no programa. Então, mas isso é bacana. E os pedidos vêm diretamente pra você ou vêm através de outras pessoas? Por exemplo, da sua esposa, de suas filhas? Vem de todo jeito, vem em casa. Dos colegas. Tem pessoas, pessoas que vão em casa pedir alguma coisa, deixa bilhetinho, outros levam na TV. Deixa um bilhete na sua casa? Deixa. Leva um bilhete na TV, leva um bilhete na rádio, leva um bilhete em casa. Me para na rua para entregar alguma coisa. Sempre tô com um bilhetinho no bolso. Se eu mexer no bolso agora sai alguma coisa. Tá igual vereador então? É a nossa função quanto cidadão e apresentador de um programa que tem hoje um destaque na cidade, como é o caso do Poços agora. Além de ter a audiência, tem também toda aquela formatação de ser um prestador de serviço, exatamente, né? Exatamente. Que é importante isso. Aliás, o objetivo do programa é exatamente esse, né, José Carlos? Sem ser dúvida. o prestador de serviço, conforme nós dissemos agora há pouco. Ser o elo de ligação. Porta-voz do povo, né? Exatamente. José Carlos, o que é que falta na nossa cidade? A cidade está pronta para 2017? Está pronta para ser uma cidade, vamos dizer assim, referência? Ela está muito atrás das outras cidades com essas características, assim como Campos do Jordão? Ela está muito à frente de outras cidades que têm as mesmas características e o perfil de Poços de Caldas? Poços de Caldas tem algumas coisas muito boas. A educação de Poços é boa. Eu vejo que o número de creches hoje, e não tem cidade, proporcionalmente a gente comparando, que tem o atendimento de criança em creche que nós temos em Poços de Caldas. A saúde, embora haja muita reclamação, eu ainda acho que a nossa saúde está muito à frente de outras cidades. Eu vejo assim. O turismo nosso precisa melhorar um pouco. Eu acredito que precisa melhorar a questão dos pontos turísticos, a limpeza da cidade, o corte do mato, deixar a cidade mais bonita, mais apresentável. A cidade turística tem que ser apresentável, tem que ser bem cuidada, né? Eu acho que realmente falta alguma coisa. Esse monotrilho, né, que a gente está passando aqui pela avenida, a gente está vendo o monotrilho. Tá aqui bem realmente não funciona, nunca funcionou, não vai funcionar. E está aí parado. E está aí parado, acho que precisa se tomar uma providência em relação a isso. Mas, de uma maneira geral, a nossa cidade é uma cidade boa. É uma cidade, senão não recebia o tanto de turista que recebe todo final de semana. E qual o perfil da nossa cidade? É turístico? É estudantil? Ou é comercial? Já foi turístico. Hoje eu diria que ambos. Hoje é uma cidade turística, estudantil. Nós vamos ter, inclusive, curso de medicina em Poços de Caldas. E também comercial, industrial. Eu acho que hoje Poços de Caldas é uma cidade completa. Você acha que Poços de Caldas é uma referência, então? Eu acho. Acho que Poços de Caldas é uma referência, é um exemplo para outras cidades. Nós temos aqui realmente tudo para a gente crescer, desenvolver e se tornar realmente
é uma das principais cidades do Brasil, sem dúvida nenhuma. Zé Carlos, das últimas notícias em âmbito nacional, o que mais te mexeu com você? Foi a deposição de um presidente? Foi a mudança da forma que o povo escolheu os seus candidatos partidariamente, vamos dizer assim, essa mudança que houve radical? Ou foi esses problemas que nós tivemos em 2016 com relação ao acidente da Chapecoense? O que mais mexeu com o Zé Carlos em 2016? Olha, acidentes acontecem, né, Eudeu? Lógico que a gente fica comovido, a gente fica chateado, ainda mais que era um time de futebol. A gente que vive aí no futebol sabe o quanto, né, é triste uma coisa dessa. Mas a corrupção nesse país realmente foi o principal destaque para mim, né, desse ano de 2016, essa roubalheira dos nossos políticos, né? A gente elege esse pessoal esperando sempre deles honestidade, sempre o melhor dessas pessoas, e a gente viu que nós, no decorrer do tempo, aí, acabamos elegendo pessoas que só nos roubaram, acabaram com o país, afundaram a Petrobras. O Brasil está numa crise danada graças a essas pessoas, né? Você vê o quanto de dinheiro está aí, né, na Suíça, né? Agora a Suíça também está ajudando o Brasil a só devolver julgar ajuda, essas pessoas, né? devolver, só devolver o dia já vida. ajuda bastante. Você vê aí o ex-presidente envolvido, ex isso, ex aquilo, é complicado. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser uma das principais potências do mundo. Se não fosse essa roubalheira, o Brasil era grande demais. E a culpa é só dos políticos? É nossa também? A culpa é nossa, sem dúvida nenhuma. Lógico que a gente não espera que o político vai fazer isso, mas quem que elege o político? É o povo, né? E falta cobrança também, de uma forma mas correta, falta, né? E na hora de votar falta opção também, né, Deus? Chega na hora você fala, puxa, vou votar em quem? Né? Você fica sempre naquela dúvida realmente, e nós vamos ter sempre essa dúvida em relação à nossa política. Tomara que possa ter um ano agora completamente diferente do que nós estamos vivendo, de 2017 já, que ele possa ser diferente e que possa mudar também a cabeça desses políticos, né? Eles possam pensar um pouquinho mais no povo, no país, do que no bolso deles. Então, resumindo, José Carlos, você diria então que cada um tem que fazer a sua parte. Eles têm que fazer a deles, já que é o povo que coloca os políticos lá em cima, mas também a gente tem que fazer a nossa, não jogar papel no chão, não ultrapassar o sinal fechado, não passar em cima da faixa de pedestre. Ou seja, nós também temos uma grande responsabilidade sobre tudo que acontece de uma forma geral. Começa aqui na base, que somos nós, é isso? Costumo comentar sempre isso no programa, a questão da cultura, né, o trânsito, para você ver, olha, né, o cara com um carrinho ali na terceira faixa, mas o outro não tem paciência de esperar, vai só enfiando, né? Então isso precisa, a cultura, a educação no trânsito, eu acho que precisa mudar a consciência das pessoas. A questão do lixo na rua, a gente culpa muito a prefeitura, porque a boca de lobo está entupida, mas porque quem vem entupiu a boca de mas lobo, quem, né? quem que jogou o lixo, quem jogou o papel, sofá, né? Até sofá no Ribeirão, pneu no Ribeirão, quer fogão. dizer, o povo precisa melhorar essa questão, essa atitude, né, a consciência de cuidar bem do meio ambiente. Eu acho que tem muita coisa para caminhar, mas Poços já caminhou muito nesse sentido. Você vê que a gente antigamente, ninguém respeitava o pedestre em Poços, hoje todo mundo para na faixa, né? Com raríssimas exceções. No começo foi até meio perigoso, que a pessoa não sabia se parava ou não, o carro que vinha hoje atrás. Hoje tá todo mundo parando. Tá todo mundo parando. Igual Brasília. Brasília eu tive essa sensação de insegurança no começo, mas depois você acaba acostumando. Zé Carlos, eu quero te agradecer a entrevista, eu achei que ficou muito bacana, principalmente para que o seu público telespectador e as pessoas que te conhecem conhecer um pouquinho mais do José Carlos, assim, na forma mais simples de ser. E não o José Carlos que está lá de terno e gravata apresentando o programa diariamente. Falando dos outros, né? E nunca fala dele. Nunca fala dele. Então nós sabemos que o Zé Carlos nasceu em Poço Fundo, foi para o Paraná, veio para Caldas, veio parar em Poços de Caldas e que é muito feliz aqui. É casado, Zé Carlos? Sou casado com a Daniela, sou pai da Gabriela, né? E que idade tem a Gabriela? A Gabriela tem 17, eu tenho uma outra filha do outro casamento, né? Que eu sou casado pela segunda vez, a Susan, né? Você conheceu a Susan também. Você conheceu minha mãe, que infelizmente faleceu. Sim. Né? E estou seguindo a vida aí, né? Esperando que realmente nós tenhamos cada vez mais sucesso na TV Poços, que a TV Poços possa realmente nos dar essa oportunidade de fazer aquilo que nós gostamos, que é apresentar o programa Poços Agora, que são as transmissões esportivas, enfim, viver o dia a dia da TV. Essa é a nossa obrigação. Talvez seja, vou chamar até de outra coisa, vou chamar de missão. Essa é a nossa missão.
Cada um tem sua missão. O militar tem sua missão, o médico tem sua missão, o professor tem sua missão e nós temos a nossa. E o Zé Carlos faz a dele brilhantemente. Muito obrigado, Zé Carlos. Obrigado, Edeu. Obrigado a você, ao telespectador. Foi um prazer participar do programa. Prazer é todo nosso. Até o próximo. Esse programa tem o oferecimento de Café Vila Monge.